Hoje nós vamos falar sobre a equação de Larmor. O entendimento da equação de Larmor traz para nós como o hidrogênio se comporta diante de um campo magnético influenciando essa colônia de hidrogênio. O hidrogênio tem uma precessão natural, um spin natural, de aproximadamente 42,5 vezes 10 a sexta de spin por segundo. Uma velocidade absurda, extremamente veloz, algo inimaginável à nossa mente. E ele, distribuído na natureza, possui esse spin, naturalmente. Quando submetido a um campo magnético forte, intenso, ele tende a se orientar a esse campo de uma forma paralela e de uma forma antiparalela a esse campo, e ele está girando nesta velocidade dentro do corpo do paciente. E para que eu preciso compreender esse conceito? Esse conceito me permite saber a frequência de precessão, a equação de Larmor me permite saber a frequência de precessão do hidrogênio para que eu possa autorizar, permitir que o meu equipamento de ressonância também, na mesma frequência do hidrogênio, de precessão do hidrogênio, ele venha liberar, emitir radiofrequência. Toda radiofrequência de um equipamento de ressonância, ela é emitida para o corpo do paciente na mesma frequência que os hidrogênios estão precessionando dentro do equipamento de ressonância. Aí eu preciso compreender o porquê é importante entender a equação de Larmor. Porque através da equação de Larmor, eu tenho como saber exatamente as características de precessão do hidrogênio no decorrer do eixo do campo magnético. Um paciente que está introduzido dentro de equipamento de ressonância, ele está experimentando naquele momento inicial o mesmo campo, com a mesma intensidade, e esse campo está influenciando toda essa colônia de núcleos de hidrogênio. Aqueles com alta energia vão se posicionar antiparalelamente ao campo magnético, e aqueles com baixa energia vão se posicionar paralelo ao campo magnético. Nessa situação, se eu ligar nesse momento um gradiente que gradativamente vai alterar a frequência de precessão desses hidrogênios, por exemplo, eu vou fazer uma alteração de energia através de um gradiente seletivo da cabeça para os pés, onde ele será maior na região da cabeça e menor na região dos pés. O gradiente tem esse efeito. Então, os hidrogênios que estão posicionados na direção dos pés do paciente, ele vai estar experimentando uma frequência, enquanto que os hidrogênios que estão posicionados na região da pelve do paciente já estarão experimentando uma outra velocidade de frequência, uma nova frequência. E assim por seguinte, os hidrogênios que estão posicionados na cabeça do paciente estarão experimentando uma precessão mais avançada, maior. Para eu conseguir formar imagem por ressonância, eu preciso saber qual a unidade, a grandeza de precessão do hidrogênio que está próximo à cabeça, para que o equipamento possa mandar a radiofrequência na mesma frequência desta colônia, que está posicionada na cabeça, assim como aqueles que estão na pelve, que estão ligeiramente menor por conta da ação do gradiente, e aqueles que estão nos pés, menor ainda por conta do gradiente. Porque, lembre, o gradiente ele tem essa finalidade. O campo magnético, homogeneamente, está agindo nesses hidrogênios de forma igual. Quando eu faço um somatório, quando eu adiciono a ação de um gradiente ao campo magnético principal, o gradiente tem esse nome porque ele altera o campo magnético gradativamente, por isso o nome de gradiente.
Então, no nosso exemplo, se nos pés o gradiente tem uma ação pequena e ele vai aumentando a sua energia em direção à cabeça, toda essa distribuição do gradiente, nós temos diferentes frequências de precessão desses hidrogênios que estão ali. E o equipamento de ressonância, ele vai calcular, né, ele já tem pré-definido essa razão, e ele vai emitir essa radiofrequência baseada na equação de Larmor para assim obter ressonância. Lembre que eu só tenho ressonância se a radiofrequência for emitida na mesma frequência que os hidrogênios estão precessionando dentro do equipamento. Se o hidrogênio está precessionando em uma frequência específica, X, e eu emito radiação em outra frequência, é exatamente o que acontece no seu rádio, no nosso aparelho de rádio. Se você não equalizar a rádio que você quer de forma perfeita, você vai ter um ruído na transmissão. E em alguns casos você não terá transmissão, apenas chiado, ruído, como efeito dessa interação e dessa conversão de sinal. A ressonância é a mesma coisa. Se eu não tenho uma calibração, se eu não tenho um ajuste de frequência no televisor, eu não tenho o sinal do canal que eu quero assistir. Se eu não tenho esse ajuste numa emissora de rádio através do meu celular ou de um aparelho de som, eu também não tenho como ouvir a programação da rádio, porque está fora da sintonia, está fora de ressonância. E para eu ter ressonância, eu preciso emitir radiofrequência na mesma frequência de precessão dos hidrogênios, que estão distribuídos ao longo do campo gradiente, que está somando com o campo magnético principal. Então, essa é a importância da equação de Larmor. Nos permite saber a condição de precessão do núcleo que nós queremos usar para a produção de imagens. Você ficou com alguma dúvida? Se inscreva no meu canal, que você tem conteúdo toda semana. E me siga no meu Instagram, @Gelbicunha, que lá eu posto diariamente muitos assuntos de radiologia. Um forte abraço.